Salmo 122, 1, diz assim, ó, abaixa o fundo aí. Alegrei-me quando o quê? Me convidaram. Vamos à casa do Senhor. O tema da pregação é qual? Congregar é viver. Ou seja, quando há um convite de congregar, o Senhor está convidando você para viver. Diga glória a Deus. E o que isso tem que provocar dentro de nós? Alegria. Tem pessoas que ela não tem alegria quando ela vem para a igreja. Tem gente que ela vem para a igreja simplesmente para cumprir com um compromisso, de dizer, vou lá, eu sou membro daquela igreja, tem que ir lá. E não é isso. O fato de você sair da sua casa e vir, é que nem falar assim para o cara que gosta de futebol, né? Cara, vamos jogar uma bola, o pessoal está lá com a peladinha lá, já está tudo lá para a gente jogar uma bolinha. Como é que ele fica? Rapaz, vai ter churrasco também. Ixi, meu Deus. Alegria, é mesmo? Ele vai. Aí chega a mulher dele, está indo para onde? Eu estou jogando bola, vou jogar bola. Chega uma alegria, meu irmão, chega... Pessoal, meu Deus do céu. É que nem se deixar a equipe de louvor aqui, isso fica até 3 da manhã, meu irmão, porque é uma alegria de tocar, meu irmão. Acaba o culto, é tocar e vai até mais tarde. Meu Deus do céu, porque é uma alegria fazer aquilo, né? Aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, quando você começa a fazer a obra de Deus, ou começa a estar na casa do Senhor, transmitindo essa alegria, é termômetro de que você está alinhado ao propósito. Você ouviu? Quem ouviu o que eu falei aqui? Se você vem para a igreja triste, vem para a igreja, tem para a igreja hoje, que saco. Não, meu irmão, você está com problema. Você está com problema. Porque há uma alegria de poder estar na casa do Senhor. Há uma alegria de se apresentar ao Senhor. Há uma alegria de se reunir como irmãos. Glória a Deus, igreja. E nós vamos entender isso de forma que você vai perceber, e a gente vai entrar aqui no livro de Hebreus 10, coloca aí na NTLH. Eu vou ler pela NTLH que está mais forte aqui. Está mais fácil a compreensão. Capítulo 10, versículo 23. Você vai perceber que só existe uma forma de manter-se queimando até o fim, querido. E essa forma está no ato de congregar. Quem quer se manter queimando aqui por Deus? Eu vou falar para você um segredo. E você vai levar isso para o resto da sua vida. Esse segredo não é só orar. Esse segredo não é só vigiar. Vigiai, não é só isso. É congregar. Se você entender isso, meu irmão, você não vai ficar um domingo ou sexta que tiver na igreja, ou essas reuniões que o Senhor tem colocado no nosso coração de ir de casa em casa. Por que a Bíblia mostra, Áquila e Priscila abriram as portas da casa, diz a Bíblia, para começar e iniciar a igreja do Senhor? Ou seja, por que havia esse ato de estar nas casas? Era justamente para manter a comunhão, e essa comunhão vai manter o fogo o quê? Aceso. Eu estava com o Denilson aqui, fazendo aqui as coisas, arrumando as coisas aqui da igreja, e só o fato de eu estar com ele, nós estávamos tendo comunhão. Coisas que o Denilson falava para mim, que me abençoou, e coisas que eu falava para ele, que abençoavam ele. O irmão que está do teu lado carrega algo que você precisa. E você carrega algo que o irmão que está do teu lado precisa. Você sabia disso, sim ou não? Por isso, meu irmão, que eu vou conversar com alguém, eu já falo, o que eu vou absorver disso? Pode ser quem for. Aquela pessoa sempre tem algo que Deus vai usar ela para falar algo com você, porque somos corpo. Somos corpo. Glória a Deus. O irmão Márcio, né? A gente estava lá no retiro, e ele falou uma coisa para mim que me abençoou muito. Ele falou assim, bispo, a gente entrando num assunto lá, e ele falou assim, rapaz, era para eu estar trabalhando hoje, no dia do retiro. E ele falou, eu ia fazer um extra, e o convite foi para ganhar R$1.000 naquele extra, e eu precisava desses R$1.000. E aí ele falou, eu abri mão dos R$1.000 para poder estar aqui no retiro. Cara, aquilo mexeu comigo. Falei, meu Deus do céu. Ou seja, isso é muito forte, isso é um testemunho muito forte, meu irmão. Eu falei, eu vou trazer para a igreja. Porque a Bíblia fala, onde está o teu coração, está o seu tesouro.
Aonde que está o nosso coração, querido? O que é que está nos roubando de Deus, se não o trabalho? Você observa que Faraó fez isso, ele aumentou a carga do povo, para o povo trabalhar tanto, para que não tivesse tempo para ouvir quem? Moisés. Porque Moisés estava sendo ali boca de Deus para aquele povo, que era um povo escravo. O que Faraó fez? O que o diabo fez? Aumentou o quê? A carga. Aumentou o trabalho para que eles não tivessem tempo para ouvir. Meu irmão, eu fico tão triste quando eu vejo irmãos que você vai ligar para ele e você vai falar com ele, dizendo, meu irmão, o que é que você sumiu? Bispo, eu não estou tendo tempo porque eu estou trabalhando muito. Como se ninguém aqui trabalhasse, todo mundo fosse vagabundo. Ou seja, só que aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Irmão, eu conheço irmãos aqui que trabalham, meu Deus do céu, São Paulo é uma terra de gente trabalhadora, meu irmão. São Paulo, sinceramente, eu já passei por vários estados. É o estado que o povo mais trabalha. Sinceramente, tem gente que levanta 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, você já vê carro para lá, carro para cá. É incrível isso. Só que, pelo lado ruim, qual é o lado ruim? O lado ruim é que a pessoa acaba se deixando levar e se deixando ser guiada por isso. Ela não tem tempo de qualidade com o filho, ela não tem tempo de qualidade com a família, a cabeça dela, eu preciso trabalhar para pagar as contas. E o convite de Deus é você trabalhar menos e ter mais. Quem está comigo aqui, meu irmão? Amém, gente? Então, nós precisamos ter essa noção. O que é que está me roubando, né? Esse é o princípio, né, bispo, do Shabat, né, que Deus ordenou ao povo. 6 dias trabalharás. É mandamento, tem que trabalhar. Teve até um jovem que perguntou para o Mateus Andona, né? O Rabino, tem que guardar o sábado? Ele falou, você trabalha? Eu falei assim, não trabalho. Então trabalha primeiro, né? Arruma um emprego, faz alguma coisa da vida, depois você descansa. Mas qual é a ordenança de Deus? 6 dias trabalharás e o sétimo santificará. Qual que é o princípio que nós cristãos temos que extrair disso? Que existe um tempo que a gente tem que interromper o trabalho para santificar para Deus. Então, no nosso contexto cultural aqui hoje, é o domingo, né? O domingo se tornou esse dia. Então, poxa, se nem domingo a gente está conseguindo interromper as atividades para santificar para Deus, então a gente está fazendo do trabalho o nosso Deus, que é o que Salmo 127 vai dizer, os que idolatram o trabalho. E alguém pode pensar assim, não, mas aí eu vou deixar de ganhar dinheiro. Então o dinheiro é o seu Deus. Mas eu vou perder condição, eu vou perder dinheiro, então o dinheiro é a sua motivação. Então, é um ato de fé, né? Esse exemplo que o bispo trouxe. O irmão interrompe um dia de trabalho para santificar para Deus indo para o retiro. É um ato de fé, que ele crê que quem provê para ele é o Senhor e não ele mesmo. Né? E o Senhor não vai deixar faltar jamais, querido, porque Ele é o Deus dono do ouro e dono da prata. E é justamente isso que a Bíblia diz, os seus olhos estão passando por toda a terra à procura daqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Será que o nosso coração tem sido totalmente do Senhor? Ou será que o nosso coração está mais para os filhos do que para o Senhor? Você vê que Abraão pede Isaac, ou Deus pede Isaac para Abraão para ver aonde estava o coração de Abraão. Porque o coração de Abraão estava ali, mostrando que Isaac estava ali, meu irmão, como talvez um risco para tomar o coração de Abraão, tirar Deus do coração de Abraão e colocar Isaac. E Deus pede o Isaac. Vou falar uma coisa para você. Tudo o que tirar você de Deus, Deus amanhã vai arrancar de você. Meu Deus do céu, isso é pesado, meu irmão. Isso é pesado. Por quê? Porque Ele é Pai, Ele te ama e Ele quer salvar a sua alma. Ele quer salvar a sua alma. Olha o que Ele vai dizer lá, vamos lá. Livro pela NTLH. Hebreus 10, 23. Vamos ler comigo. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o quê? O bem. Aí ele vai falar, não
abandonemos, como alguns estão o quê? Fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Em outras traduções está de congregar. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Fala para o irmão que está do teu lado, se anima, meu irmão. Fala aí, se anima. Se anima. Ou seja, olha o que ele vai dizer, animemo-nos uns aos outros. Você vê que tem irmão que não está congregando, liga para ele, meu irmão. Anima ele. Ai, mas você vai ver que o irmão fala, mas é porque eu estou assim. Ai, eu estou... Não, larga de bobeira, vem para a igreja, vou passar aí para te buscar. Anima, porque há muitas pessoas desanimadas. Há muitas pessoas que já deixaram o costume de assistir às nossas reuniões. Olha que coisa, meu irmão. Tem gente que não assiste mais reunião nossa, não, meu irmão. Tem gente que está em outra, já está em outra ideia. E você vai ver que assistir às reuniões é importante. Bispo, não dá para vir, meu irmão, então assiste em casa. Pega pelo YouTube, pega pelo Facebook, dá um jeito, mas assiste às reuniões. Porque o fato de você assistir às reuniões, a Bíblia vai mostrar, ela vai fazer com que você se anime. Ela vai fazer com que, de alguma forma, a fé ela possa estar sendo trabalhada dentro de você. A fé vem pelo ouvir. E quantos não estão perdendo a fé? Porque deixaram de assistir às nossas reuniões. Pararam de congregar. Tem gente que já tem meses que eu não vejo. E você vê, por que sumiu? Por que a pessoa desandou? Por que a pessoa está fria? Porque ela já não assiste mais às reuniões. E o que ela está assistindo então? Ela está se alimentando de outra comida. Cuidado com que tipo de reuniões você assiste, queridos. Cuidado. Tem irmãos que às vezes estão no carro escutando rádio. E ela está lá, ouvindo um cara que ela nem sabe quem é, falando. O que ela está fazendo? Ela está se alimentando daquela visão, daquela pessoa. E quanto mais ela vai se alimentando daquela pessoa, mais a fé dela vai aumentando para aquilo que está, ainda que esteja errado, ainda que esteja direcionando ao outro lado. Nós precisamos vigiar qual tipo de alimento que nós estamos nos alimentando. Quando você está na rua aí, você pode se alimentar rápido de uma comida estragada. Pode ou não pode? Ou eu estou falando besteira, gente? Quem já comeu alguma comida estragada aqui na rua? Quem já foi na rodoviária aqui e comeu? Misericórdia, meu irmão. Misericórdia. Às vezes eu vou para Brasília, pego o busão para ir para Brasília e já fico até com medo. Falo, já vou levar minha marmitinha aqui, já vou levar minha fruta. Com medo de comer uma comida estragada e desandar, meu irmão. Ou seja, a comida que você come, aquilo que você está se alimentando também de palavras, vai mostrar e vai levar você a decisões que você, às vezes, irá tomar fora daquilo que Deus quer de você. Tem pessoas tomando decisões porque ela está ouvindo tanto alguém que tem levado ela aí para um outro caminho. Então, veja a importância. Fala para o irmão, não deixe de assistir às reuniões. Isso tem que ser o quê? Um costume. Costume. Tem gente que não tem esse costume, né? De ouvir, de assistir, de falar, o que foi pregado sexta-feira? Vou lá, não deu para ir, mas eu vou assistir aqui, vou fazer comida, mas vou botar o fone no ouvido e vou assistir. Vou escutar. Ou seja, o que ela está fazendo de alguma forma? Ela está congregando. Amém, gente? Porque ela está focada na mesma visão, ela entende o que está acontecendo na igreja, ela faz parte das coisas que estão acontecendo. O Rio Grande do Sul, gente, estão precisando, está lá ela participando. Vamos lavar a igreja, está lá ela lavando. Nós vamos montar o altar, está lá ela desembolsando dinheiro para ajudar. Ela está congregando. Quem está comigo aqui? Ela está dentro de um corpo. Dentro de um corpo. E que corpo é esse? O corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Glória a Deus. Aí ele vai dizer mais, no 22. Cadê? Hebreus 10, 25, né? 26. Olha só o que diz o 26. Aqui é uma paulada, viu, meu irmão? Está preparado aí? Pois se continuarmos a pecar, de quê? Não, lê ali, porque aqui na NTTLH está muito mais forte. Está como ali? Se continuarmos a pecar de propósito,
depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Eita, Jesus. O que é isso? A pessoa pecar de... O que é isso? A pessoa saber o que ela tem que fazer e ela não faz. Ela saber que tem que congregar e ela não congrega. Ela saber que é necessário, é importante ela ser dizimista e ela não é. É importante e necessário ela se alimentar todos os dias da palavra. Como minha esposa falou aqui, a importância de você ter seu devocional, mas ela não faz isso. Ela sabe a importância de perdoar. Ela ouviu do próprio mestre a ideia e a direção de perdoar, mas ela não perdoa. Ou seja, olha lá, ela continua pecando de propósito. Porque uma coisa é a pessoa pecar e ela não sabia, ela não tinha noção. Por isso que a Bíblia vai mostrar que o peso para aquele que conhece a palavra é diferente para aquele que já conhece. Você que já conhece a palavra, meu irmão, a cobrança e o peso é muito maior. Quem está comigo aqui? Você está entendendo isso, sim ou não? Então ele vai dizer lá, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Está falando do sacrifício de quem? De Jesus. Meu Deus do céu. Nós precisamos entender, queridos, que aquilo que o Senhor fez na cruz para nos salvar precisa ser recíproco. Qual a reciprocidade disso? Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Me siga para o quê? Para a morte, morrer. A igreja é um lugar onde nós morremos para viver. Amém, gente? Ou seja, morremos para esse mundo e passamos a viver para Cristo. Se você não morrer aqui, meu irmão, você vai sofrer a morte espiritual, que é a morte da nossa alma eternamente. É como uma semente, ela precisa morrer para nascer. E esse é o sentido de igreja. Porque tem gente que, às vezes, para justificar uma teologia de que não precisa congregar mais, busca se fundamentar na palavra grega que aparece para a igreja, que é a eclésia, e o significado é chamados para fora. Aí tem gente que tem a mente tão deturpada que ela vai pensar que ser igreja é ser chamado para fora. Tá, para fora do quê? Aí alguns pensam, para fora da igreja, para fora de um ministério. Irmão, é para fora do mundo. Chamados para fora do mundo, chamados para fora do pecado. Como é que a pessoa acha que ser igreja é chamados para fora de uma igreja? Né? Porque há quem diga isso. Não, eclésia é chamados para fora, não é chamados para dentro. Aí pensa isso que é dentro da igreja, dentro de um templo, dentro de um lugar onde a gente se reúne. E não é isso, meu irmão. Nós vamos perceber que os apóstolos, mesmo depois de Jesus ter morrido, ter ressuscitado e ascendido aos céus, eles continuavam, enquanto o templo em Jerusalém ficou de pé, eles continuavam indo lá, inclusive no templo em Jerusalém, fora as reuniões que eles continuavam fazendo de casa em casa. Então, eles sempre se reuniram dentro de um núcleo, de um grupo, mas chamados para fora da onde? Para fora do mundo. Né? Então, você vai perceber, queridos, que o fato de uma pessoa que se esfriou na fé, de alguma forma você vai perceber que elas acabaram se separando do corpo de Cristo. É como vai falar a respeito do ramo, né? Do ramo que ele não consegue trazer vida de si próprio. Ele precisa estar ligado à videira. Aí tem irmãos que vão falar assim, mas a videira é Jesus, o bispo. Ele está falando da igreja. Aí entra a mentalidade, porque Cristo ele é completo. A igreja, Cristo, quem é Cristo? Ele é o cabeça, nós somos o quê? O corpo. Não adianta eu querer buscar só a cabeça se eu não tiver o quê? O corpo. Cristo ele tem que ser completo na nossa vida, queridos. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Ou seja, eu não posso ter um Cristo só a cabeça, eu tenho que ter um Cristo por completo. E o que é o Cristo por completo? É a cruz. A cruz na vertical, ela está dizendo o quê? Comunhão com Deus. Na horizontal, olha a cruz, você vê. Vertical, comunhão com Deus. Na horizontal, com os homens, com os irmãos. Olha só. Céu e terra. E até por isso, que às vezes algumas pessoas que já foram em outros retiros podem até estranhar quando vê um retiro que nós realizamos,
vendo as pessoas na piscina, jogando vôlei, ver as pessoas festejando, porque às vezes imagina que o único objetivo é a comunhão com Deus, e não, o objetivo também é a comunhão com o irmão. Então, quando nós proporcionamos momentos de descontração no retiro, é para estreitar o relacionamento entre irmãos, que também faz parte do relacionamento com Deus, como o bispo falou. Então você vê céu e terra, cabeça e corpo. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, queridos, nós não abandonamos o ato de congregar. Falamos aqui de Jacó. Jacó, ele entende, ele descobre que aquele lugar que ele para ali era um lugar aonde era a porta do céu, era a casa de Deus, era um lugar. Era um lugar. Aqui há um lugar em Guarulhos que Deus abriu essa porta. Essa porta não se abriu por causa do Bispo Neto. Essa porta se abriu porque Deus quis abrir essa porta aqui em Guarulhos. Quem está comigo aqui? Há um lugar onde Deus quer, de uma maneira extraordinária, fazer com que esse lugar seja uma manjedoura. Aonde aqui venha gerar grandes homens e mulheres de Deus aqui, meu irmão. Eu tenho certeza que Deus vai levantar dessa igreja aqui pastores, líderes, vai levantar pessoas que vão fazer a diferença nessa nação. Pessoas que vão, meu irmão, filhos, seus filhos, meu irmão, não sei, Deus vai fazer, porque aquilo que ele cria, aquilo que ele faz, aquilo que ele cria, ele vai sustentar até o fim. E esse ministério foi criado por Deus. E se você está aqui, foi porque Deus quis que você estivesse aqui, mas que você desse muitos frutos. Porque a Bíblia vai falar que o meu discípulo é aquele que produz muitos frutos. Fala para o irmão, meu irmão, você tem que dar fruto, meu irmão. Fala aí, meu irmão. Você tem que dar fruto, querido. Você tem que dar fruto. Qual é o fruto que você está dando? Né? Para o reino. Né? Fruto para o reino, meu irmão. Quantas almas você está ganhando? Quantas pessoas estão sendo alcançadas através da sua vida? Esse é o fruto. Aí entra ser igreja fora da igreja, é isso. Glória a Deus, estarmos aqui, mas também estarmos alcançando as pessoas que estão lá fora. Pessoas que estão sendo alcançadas através da sua vida, em nome de Jesus. Você vê que Jesus ele morreu para que a igreja ela fosse formada, né? Chamando a igreja de corpo e ele o cabeça. Veja que todo o plano de salvação de Deus foi para que a igreja fosse o quê? Formada. Tá bom, a igreja foi formada, e agora? Aí a Bíblia diz, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Né? Então, a igreja foi formada. Agora, qual é o meu papel estando dentro da igreja, fazendo parte do corpo de Cristo? É isso que eu preciso entender. Porque se eu não entender isso, queridos, eu vou estar dentro do corpo, reunindo pessoas que parecem igreja, mas não é igreja. Por quê? Porque é um corpo, mas o cabeça não é Cristo. O cabeça é o líder, o cabeça é o pastor, é o apóstolo, o cabeça é o milagre, é o propósito, é a conquista material. Então nós precisamos entender, poxa, eu estou dentro de um corpo, tá? Agora, quem é o cabeça do corpo? Se é Cristo e eu estou ligado ao cabeça, então eu vou parecer com ele. As minhas atitudes vão ser iguais à de Cristo. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Então, isso precisa ser algo relevante na minha vida, porque, infelizmente, queridos, há muitas pessoas que estão desigrejadas hoje e que já não congregam mais em lugar nenhum e acredita-se que ela faz parte da igreja do Senhor. E não é verdade. Não é verdade. Na verdade, ela está sendo guiada pela sua própria cabeça, ou é uma mula sem cabeça, né? Porque existe aí a história da mula sem cabeça, não tem? Então tem gente que infelizmente está sendo essa mula sem cabeça, queridos. Ou seja, ela não tem o cabeça, ela é uma pessoa sem cabeça nenhuma. Ela é guiada pelas suas próprias ideias, pelos seus próprios pensamentos e pelos seus próprios interesses. Fala para o irmão que está do seu lado, não sai do cabeça, querido. Não largue o cabeça. Não largue o cabeça. Diga glória a Deus. Abre a sua Bíblia aí, Efésios 4, versículo 11.
Quem quer se manter quente aqui, meu irmão? Queimando até o fim. Então, congregue. 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 Faça parte da igreja. Amém? Faça parte da igreja. Meu irmão, eu vou para Brasília. Quando eu vou em Brasília, você acha que eu não consigo ficar sem ir na igreja. Até meu cunhado fala assim, rapaz, você sai de Brasília, você vem ver tua família, aí você vai na igreja de manhã, ainda vai na igreja à noite. Eu falo, cara, eu não consigo. Eu tenho que congregar, eu tenho que estar junto, eu tenho que fazer alguma coisa. Amém, gente? E é incrível, quando eu vou para lá para servir o Senhor, aí de repente Deus me chama lá para pregar a palavra. Olha que doido. E de repente o irmão que vai trazer a palavra, eu falei, que benção. Está lá eu pregando a palavra. Ou seja, se me chamarem lá naquela igreja local, que eu estou lá por uns dias, né? O Adriano vai para Goiás, ele vai servir numa igreja lá, né? Está lá o Adriano lá nas férias dele lá, lá em Caldas Novas, mas está lá ele servindo numa igreja local lá. Porque, meu irmão, a gente está aqui para servir o corpo de Cristo, queridos. A gente tem uma igreja onde somos membros, mas estamos para servir. Se a igreja aqui do lado fala assim, ô pastor, vocês podem ajudar lá, mandar uns músicos aqui para poder... Meu irmão, na hora, a gente não tem isso, vai lá, irmãos, chama os irmãos para ir lá. A Lana, eu quero pregar na igreja, vai lá pregar, minha irmã, vai lá levar a palavra, vai lá levar a restauração, que não é a igreja, é a visão. É algo que Deus nos entregou e que está dentro de cada um de nós. Porque aonde você for, queridos, Deus vai restaurar pessoas através de você. Talvez, acho que foi até o tema de algo que foi feito com as mulheres, né? Restauradas para restaurar. E essa é uma verdade. Somos restaurados para restaurar outras pessoas. Você não pode restaurar alguém se você não foi restaurado. Você não pode dar nada para alguém que você não tenha. Quem tem vida de Deus aqui dentro? Quem tem vida de Deus dentro de você? Quem foi restaurado aqui? Então você pode restaurar outras pessoas. Glória a Deus. Livro de Efésios 4, versículo 11, aí pela King James mesmo, diz assim, ó. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Olha só, aqui falando da igreja, do papel. Né? Eu oro para que Deus levante profetas aqui, amém, gente? Para que Deus levante apóstolos. Amém, pessoal? Em nome de Jesus. Outros para o quê? Evangelistas. E outros para pastores. E outros para o quê? Mestres. Daqui, meu irmão, um dia a gente vai fazer uma pregação sobre isso. Né? A igreja caminhando no apostolado, no profético, como evangelista, como pastores e mestres. Né? Essa é a base da igreja do Senhor. Então Deus vai levantar pessoas assim, em nome de Jesus. Versículo 12, vai lá. Qual é o propósito de levantar pessoas aqui assim? Aperfeiçoar os santos. Quem é santo aqui? Ih, gente, tem gente que não é não, Deus me livre. Cadê os santos aqui? Santos somos nós, queridos. Santos é aqueles que foram separados. O Senhor te separou, acredite nisso. Ainda que você fale, mas bispo, eu estou aqui, só Deus sabe como. Meu irmão, Deus te separou. E Ele vai tratar você. Ele disse, vinde como estais. É Ele quem vai fazer a obra na sua vida. É Ele que vai fazer aquilo que precisa ser feito. Não vai vir de você. A única coisa que Ele quer de você é isso aqui, ó. Vinde vá a Ele. E você vai ver a obra extraordinária que Ele vai fazer na sua vida. Vá a Ele. Não resista ao chamado que Deus tem para você. Amém? Não resista. Aí Ele vai dizer aí, ó, vamos lá. Peraí. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Quem faz parte do corpo? Qual é o propósito do Senhor nesse corpo aqui em Guarulhos? Edificar. E quando fala de edificar, a gente já sabe que a base já está construída. Qual é a base? Cristo. Ele é a base. A base do ministério não é milagres, a gente já sabe disso, a gente já cansou de falar isso. A base do ministério é o quê? Cristo. Agora Ele vai edificar. E como é que Ele vai edificar? Ele vai começar a trazer uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para obreiros, outros para isso. Quem está entendendo? Está dando para cooperadores. Então, é aquela pessoa que diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor. É o Isaías da vida. Isaías chega e fala, foi Isaías, não foi isso? Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor não tem a quem enviar, envia-me a mim, Senhor. Ou seja, ele diz, não presto não, mas estou aqui. Eu não sou nada, mas estou aqui, Senhor. Então, assim, às vezes a gente acha tão difícil, a gente olha assim e fala, meu Deus, mas eu
Não tenho condição. Eu não presto para fazer isso aí. Mas quem diz que Deus escolheu os capacitados? Ele simplesmente vai capacitar os seus. Ele te escolheu. Fala para o irmão que está do teu lado, você é escolhido, querido. Fala aí, você é escolhido. Você é escolhido. E se ele te escolheu, ele vai capacitar você. Para edificação sua. Amém? Amém nada. Para edificação do quê? Do corpo, meu irmão. Então, o que Deus vai te dar não é para você usar para você, é para você usar para o corpo. Tem até um ditado que eu falo para os pastores. Pastores, a gente comentava com os pastores isso, né? A gente sempre falou, você está estressado, pastor? Vai pregar. Não tem um negócio, está estressado, vai pescar? O pastor é assim, meu irmão. Você está estressado, vai pregar. Como assim, bispo? É, meu irmão, porque quando você começa a fazer o que Deus te chamou para fazer, meu irmão, parece que, quando você começa a vir na igreja, cumprir com aquilo que Deus te mandou cumprir, meu irmão, você passa a ser um... É como, se você não faz isso, você é um peixe fora da água. O Senhor nos chamou para adorar, querido. O Senhor nos chamou para servi-lo. O Senhor nos chamou para fazermos parte da sua obra aqui na terra, querido. Venha a nós o teu reino. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O chamado é esse. Fala para o irmão, o teu chamado é atrair o céu para a terra. Fala aí. Rapaz, que doideira, hein? Qual é o nosso chamado? Atrair o céu para a terra. E como é que eu faço isso? Como é que eu atraio o céu para a terra? Adivinha? O que foi, gente? Tá pegando fogo aí, meu filho? Tá tudo bem aí? Extintor na mão, meu? Tá falando para pegar fogo, tu tá querendo apagar o fogo, meu irmão? É amarrado. Deixa queimar, rapaz. Pelo amor de Deus aí. Então você vê que é importante a gente entender isso, queridos. Você vê que às vezes a gente está na igreja e a gente não está fazendo nem 10% daquilo que Deus nos mandou. Espera que nós façamos. Eu me cobro isso, sinceramente. Eu falo, Deus, será que eu estou fazendo o que o Senhor mandou fazer? Quando eu vou orar, eu chego diante dele, Senhor, será que eu estou cumprindo com aquilo que o Senhor me mandou cumprir? Porque a gente precisa estar alinhados à vontade de Deus, queridos. Não à nossa vontade. Uma das coisas que a gente mais tem lutado nesses 5 anos aqui é falar, Senhor, queremos estar alinhados à tua vontade. À tua vontade. E é interessante, bispo, a gente observar que esse propósito do qual o Senhor nos chamou a cumprir, muitas vezes quando a gente começa a se questionar, Senhor, eu estou cumprindo o que o Senhor me mandou cumprir, a gente começa a olhar muito para nós mesmos. Mas o que Deus te chamou para cumprir envolve a igreja. Então não pense assim, não, eu vou sair da igreja para viver o que Deus tem para mim. A gente escuta muito isso. Mas o que Deus tem para você envolve a igreja. É forte. Tanto que Paulo fala em Efésios 4, para a edificação do corpo, não é para a edificação de si mesmo. O propósito de Deus não está na edificação de você mesmo. O propósito de Deus está, através de você, na edificação da igreja. Então, o propósito depende, diga comigo, o propósito depende de estar e participar do corpo. Que o propósito, diga, porque o propósito está no corpo. Ou seja, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo. Então, eu não posso pensar assim, não, eu vou sair daqui porque eu vou viver o que Deus tem para mim. Mas o que Deus tem para mim envolve vocês. E o que Deus tem através de vocês envolve envolve cada um de nós. Então, o propósito de Deus através de nós está no corpo, está na igreja. Eu atendi um irmão que saiu daqui do ministério, né? E justamente é o que muitos acabam falando. Ele falou assim, bispo, eu estou saindo porque eu vou viver o meu propósito. Eu falei, como assim? Não, porque eu estou querendo crescer assim, crescer assado. Eu falei assim, e é justamente isso. O propósito que Deus tem não está envolvendo, não que diz respeito a você, diz respeito ao corpo. Meu padrasto, né, o Egivaldo, eu até comentei isso com vocês, ele estava no ministério muito abençoado, mais de 100 anos no ministério. E é um ministério que eu admiro, porque ele está em vários lugares do mundo inteiro. Um ministério muito grande e muito próspero. E as pessoas lá, foi o modelo que eu tive, mais perto que eu tive desse ministério, de entender o que é corpo de Cristo, porque eu não conhecia em lugar nenhum corpo. E eu estando lá,
pude presenciar irmãos do Chile, da Argentina, do Japão, da China. Meu irmão, eu fiquei impressionado. Tanto é que a gente está fazendo culto lá, tem um cara escrevendo, acaba o culto, eles imprimem, dão as folhas para todo mundo vai ruminar a palavra. Foi de lá que eu tirei essa palavra, ruminar. Eu fiquei impressionado. Só que esse ministério, o líder morreu. E aí, o filho dele assume. E aí começou a ter um problema muito grande, porque as pessoas tinham uma profundidade na palavra muito grande lá. Fiquei impressionado, irmãos novos. Tanto lá, os universitários lá cuidam das crianças, dos jovens, né? Em relação a aulas. Um pessoal que tem uma profundidade enorme na palavra. E eu pude presenciar isso. E agora o líder morre, e a igreja começa a ir por um outro caminho, porque o filho assume e começa a falar coisas que não tem nada a ver com a palavra. Ou seja, rachou a igreja no meio. Os irmãos mais velhos falam, não vamos ouvir mais ele. Ou seja, o motivo que meu padrasto saiu de lá e outros tantas igrejas que foram se fechando e irmãos foram saindo, foi um único motivo. Qual? A palavra, a liderança já não está mais na mesma direção. Ou seja, ele começou a falar que ele era o profeta e que Deus falava através dele, que ele era um dos apóstolos, e aí virou um negócio. E os irmãos que conheciam a palavra falaram o quê? Não vamos mais seguir. Então, o único motivo que tira você de uma igreja é quando a palavra já não está sendo mais pregada da maneira como precisa ser pregada. Há uma distorção. E isso que nós queremos, é que a igreja aqui, meu irmão, seja como a igreja de Bereia, seja uma igreja que saiba o que está sendo pregado, entenda o que está sendo falado, para que amanhã ninguém possa te enganar. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar lá, vai lá. Estou encerrando já. Paramos aonde aí? Versículo 12. Qual é o propósito? De aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Qual é o nosso papel aqui? Edificar o corpo. Até que todos alcancemos o quê, gente? Unidade da fé. E do quê? E do conhecimento do Filho de quem? De Deus. E cheguemos o quê? A maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Diga a glória a Deus. Queridos, eu creio, meu irmão, sinceramente. Eu creio que nesses 5 anos que nós estamos caminhando aqui, Deus está trazendo maturidade para muitos irmãos aqui. Hoje, louvado seja Deus, a gente vê irmãos que eram imaturos, que eram crianças na fé, hoje se tornando líderes, hoje se tornando pessoas com conhecimento, com mudança de caráter, com atitudes restauradas, glória a Deus. Isso é interessante porque qual é o propósito? Atingir a medida da estatura da plenitude de Cristo. Veja que o nosso modelo é quem? É Cristo. Como é que eu sei que eu estou crescendo? Como é que eu sei que a igreja, essa igreja, é o lugar certo para eu estar? É uma igreja que parece com Cristo? É? Legal. Então, amém. Hoje você vê muitas pessoas falando assim, não, eu estou buscando uma igreja perto de casa. Não, você tem que buscar uma igreja perto de Cristo, meu irmão. Perto de Cristo. Então, se você está numa igreja onde você percebe que todo mundo falha, todo mundo erra, mas que o modelo é Cristo, que o foco é Cristo, que o alvo é esse, então você está no lugar certo. Glória a Deus. E eu sei que existem muitos lugares que Deus está levantando assim, meu irmão. Muitos lugares. Louvado seja Deus por isso. Muitos líderes que estão sendo alcançados com essa visão. E até por isso que a gente às vezes insiste, né, para os irmãos chorar de mãos dadas, para que isso venha a ser imprimido dentro de nós. O objetivo é até que todos alcancem. Ou seja, não é até que eu alcance. Se eu já alcancei, meu propósito acabou? Não, ele continua até que o meu irmão do meu lado também chegue. Então, ou chega todo mundo junto ou não chega ninguém. Amém? Então, tem que ir até que todos cheguem. Por isso, a participação de cada um é extremamente importante, né? Fala para alguém aí, você é importante para a igreja, para o crescimento da igreja, até que todos alcancemos. Glória a Deus, queridos. Amém. Versículo 14, vai lá. O objetivo, qual é o objetivo? É que não sejamos mais como crianças. Lembra que a gente falou do crente chupeta aqui? Ou seja, aquele crente mimimi, que qualquer coisa ele quer sair da igreja, que não pode falar nada. Tem irmão que eu tenho até medo, sinceramente, irmão. Tem irmão que eu tenho medo. Tem irmão que eu falo, rapaz, minha irmã, eu já fico com medo.
Por quê? Porque já tivemos situações da pessoa falar assim, o bispo nem falou comigo. Esse bispo é metido. Aí eu falei, eu? Falei, às vezes eu nem lembrava. É um crente o quê? Criança. É um crente chupeta. Ou seja, a gente nem sabe o que a gente está passando, a loucura, meu irmão. A gente está ali, às vezes, de repente, nem distraímos, não cumprimentamos, e a pessoa saiu da igreja. Então, assim, até nisso a gente tem que tomar cuidado. Né? Tem irmãos que às vezes a gente está ali e a gente fica assim, será essa pessoa? A gente já fica paz, já fica até receioso do que vai falar, com medo da pessoa entender errado. Teve irmãos que, atendendo aqui, meu irmão, louvado seja Deus que hoje eu converso todo mundo com testemunha. Eu vou conversar um assunto importante, vem cá, irmão, fica comigo aqui, senta aqui comigo. Porque já teve caso a gente falar coisa, irmão, que a pessoa deturpou tudo errado. Tudo errado. Eu tive que chamar e falar, vem cá, irmão, o que eu falei no dia? Tá vendo só? Só não entendeu errado. Não foi isso que eu falei. Porque, meu irmão, é difícil. É difícil. Mas vamos lá. Para que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, o quê? Quem crê que tem muita onda teológica aí fora? Meu irmão, cada vez é uma coisa doida. Cada vez é um negócio que vai surgindo. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. O que é uma pessoa incauta? Ignorante. Uma pessoa que não conhece a verdade, que não conhece a palavra. Aí chega um bandido, um safado, na internet, e ela acredita em todo mundo, querido. O cara está falando e ela acredita. Um cara que ela nem conhece o caráter, os frutos. A pessoa acredita, porque ela é incauta, é ignorante. Ela acredita em tudo. É que nem uma criança, acredita em tudo o que fala, em tudo o que vê. Quem está comigo aqui, meu irmão? Versículo 15, para terminar. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo, dele todo o corpo. Diga aí, todo o corpo. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o que é que vai crescer? O corpo, de si mesmo. Vai crescer. E como é que ele vai crescer? Cada um cumprindo com a sua função. É tão forte isso porque quando eu coopero para a edificação do outro, eu estou sendo edificado. É verdade. Esse é o sentido de amar o próximo como a você mesmo. Ou seja, o que você faz para o outro, você está fazendo para você também, né? Você vê que é interessante. Quem é que já... Meu irmão, a gente que é pastor, a gente passa tanta luta, tem as nossas guerras. Quantas vezes que eu fui aconselhar um irmão e que aconselhando ele, eu saí forte. Eu estava assim, ó. E a irmã, bispo, você me ajuda? Eu falei, irmão, estamos aqui para ajudar, vamos embora. Senta aí. Começou tal. E eu comecei, em Efésios, em Coríntios. E o rapaz, isso era para mim mesmo. Eu falei, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Meu, quantas vezes a gente está pregando aqui e a pregação é para a gente. É para a gente. E somos edificados quando nós entregamos. Você quer realmente ser edificado? Quem é que já percebeu que quando você faz um serviço social, algo social, aquilo te traz uma alegria, um prazer? Você fala, meu Deus, que maravilha, eu estou tão feliz. Porque somos chamados para servir. Quando você abre a sua casa para receber uma pessoa, quando você ajuda uma pessoa financeiramente, você sente uma felicidade, é como se teu coração preenchesse. Quando você evangeliza uma pessoa e aquela pessoa agradece, dizendo, foi Deus que te mandou aqui. Você fala, meu Deus, parece que é algo tão bom, meu irmão, é algo que você fala, parece que eu participei de uma vigília. Parece que foi uma vigília que eu participei, estou tão alegre. Por quê? Porque o Senhor te chamou para isso. Edificar uns aos outros. Independente se ela vai ficar aqui ou não, a gente não está aqui chamando pessoa para ficar na nossa igreja. Nosso evangelismo é para que ela fique no corpo. Glória a Deus. Apolo plantou, não é isso que a Bíblia fala? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem?
do Senhor, cada um faz uma coisa, um planta, um rega. Eu estou plantando aqui, está lá o Isaías regando, agora vindo o Leomar para cá também para fazer outra parte, aí tem outro irmão fazendo outra parte lá em Sorocaba, outro lá em Mairinque, e cada um vai fazendo a sua parte, meu irmão. O importante é assim, porque às vezes a gente percebe, nesse sentido, que, não, então beleza, eu vou sair daqui e vou para outra igreja para ver o que Deus tem para mim lá. Aí depois que ela fica um tempo lá, ela diz, agora eu vou para outra igreja para ver o que Deus tem para mim em outra. Então ela sempre está partindo desse princípio, eu vou ver o que Deus tem para mim. Agora quem pensa o seguinte, não, o que é que Deus quer fazer através de mim aqui nesse lugar? Aí você entende que não precisa você ficar pulando de um galho para o outro, porque às vezes a gente fala isso aqui, tem gente que leva isso para o lado seguinte, então não precisa ficar em lugar nenhum. Não, você precisa ficar num lugar onde você vai contribuir para a edificação. Não para você vir para ser servido, mas para que você venha também para servir. Né? É até o contrário, né? O ideal é, às vezes, um membro, por exemplo, ao invés de ficar chateado porque o bispo não cumprimentou, é o membro chegar até o bispo e falar, ô bispo, tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Ou seja, está aqui para servir e assim um fazer com o outro. Então não é eu vou sair daqui para lá ver o que Deus tem para mim lá. Não, eu vou ficar aqui para saber o que Deus tem através de mim aqui, na edificação de cada irmão. Porque senão a gente vai ficar sempre nessa inconstância. É verdade. Gente, o grupo de louvor vem para cá para aparecer que está acabando rapidinho. Para aparecer. Abre em Atos 2, vou acabar agora, meu irmão. Já prepara aí já prepara a ceia aí. Cadê os irmãos da ceia? Em nome de Jesus, só para aparecer, meu irmão. Atos 2, versículo 46 e 47, eu acabo agora. Amém? Em nome de Jesus. Já fique de pé aí, gente, só para dizer, só para... Fica de pé aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Comigo lá, ó. Diariamente. Pode ficar de pé, gente. Isso, a gente não acreditou não, dá mais rápido. Fica de pé aí, acabando já. Diariamente continuavam-se a reunir-se aonde? Aonde? No pátio do templo. Meu irmão, diariamente o povo estava na igreja. Por isso que nós estamos fazendo aqui, ó, segunda-feira tem célula, terça-feira vai ter célula, quarta-feira célula, quinta-feira célula, sexta-feira célula, sábado vai ter célula. Amém, gente? Qual é o objetivo? Reunir-se. Sabe por que Deus não deu essa visão de célula? Porque quando você está numa célula, você está sendo alimentado. Por isso, meu irmão, sinceramente, não seja duro, não. Se tiver uma célula perto da sua casa, vai lá na casa do irmão. A célula agora vai ser amanhã, né? Cadê? Onde é que é lá, meu filho? Santa Emília. Quem mora no Santa Emília aqui? Ou perto de Santa Emília? O irmão? Quem mais? Aí, já vai lá, filho. Quem mais? Ah lá, Paulinho, a irmã, já está lá. Já está o convite. Já pega aí o endereço e você vai estar lá. Mais tarde a gente já vai jogar no grupo. Já vai jogar no grupo lá o endereço, né? Vai lá, queridos. Amém? E os irmãos estão abrindo a célula, eu falei. A dona Nazinha, o irmão já quer fazer um churrasco. A outra dona Nazinha quer fazer umas feijoadas. Eu falei, não, minha filha, não faz nada disso. Só faz um café. Porque a ideia de estarmos lá não é para comida. Faz um café, os irmãos levam uma bolacha, outro leva um bolinho, cada um ajuda para não ser pesado para ninguém. O irmão que está recebendo na casa dele é para ser um ambiente legal, não é para ele estar gastando dinheiro ali, é para os irmãos levarem. Então, quem for, leva um guaraná, leva lá, vai ter um café, uma bolacha, amém? A gente acabar um chazinho, enfim. Então, é isso. Então, os irmãos que puderem ir, entenda esse objetivo da célula. Quem está entendendo essa visão? Por que tem gente se esfriando? Porque não está congregando. Quanto mais distante você está do corpo, mais frio você vai estar. Juntos, nós somos imbatíveis, queridos. Olha lá. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de quê? Versículo 47, eu acabo. Louvando a Deus por tudo, sendo o quê? Estimados por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Meu irmão, nessa nossa comunidade aqui, é uma igreja pequena, mas vai ser grande para a glória de Deus. Amém? Mas que nessa comunidade, Deus venha juntar muita gente salva, gente. Muita gente salva através da vida de vocês. Glória a Deus. Então, feche os seus olhos.